Se você quer subir de nível na vida, precisa aprender a fazer escolhas melhores. E o estoicismo é, acima de tudo, uma filosofia sobre escolhas. É sobre decidir como você vai enxergar o mundo, como vai reagir quando tudo sair do controle, como vai enfrentar os desafios e o que você deixa afetar sua paz interior. Epicteto dizia que é você quem escolhe com qual alça segura as coisas. Ou você agarra com firmeza e clareza, ou se deixa levar pelo medo e pela raiva. É sempre uma escolha, mesmo quando parece que não é. A verdadeira força está na coragem de escolher, dia após dia, quem você quer ser. Cada atitude, cada decisão que você toma é como moldar a própria essência, sem desculpas ou atalhos. Não é sobre ser perfeito. É sobre agir com intenção, aprender com os erros e se tornar alguém mais forte e consciente. Neste vídeo, vamos falar sobre 13 escolhas que te farão subir de nível, não apenas no emocional, mas em todos os sentidos da sua vida. Então vamos começar. Primeira escolha: não escale problemas. Mudar de nível é aprender a tratar os problemas como são, e não escalá-los na sua mente e nas suas emoções. Porque quando você escala problemas, transforma pequenos incômodos em obstáculos gigantescos. Imagine alguém que tropeça em uma pedra pequena. A reação mais prática seria continuar andando, aprender com o descuido e seguir o caminho. Mas em vez disso, a pessoa decide parar, reclamar do incômodo, contar para cada pessoa que encontra sobre o acontecido, procurar culpados e gastar energia tentando mudar o que já passou. Escalar problemas é isso. É pegar algo que deveria ser pequeno e dar a ele proporções desnecessárias. É como carregar uma mochila cheia de preocupações que você mesmo escolheu colocar ali. Quanto mais peso você adiciona, mais difícil se torna caminhar. E, ironicamente, são justamente essas preocupações exageradas que desviam sua atenção do que realmente importa. Hoje, vivemos em um mundo onde nos acostumamos a esperar que tudo funcione perfeitamente. Quando algo dá errado, como um atraso, uma crítica que você não esperava ou um comentário negativo, reagimos como se fosse o fim do mundo. Mas a verdade é que esses contratempos só se tornam grandes porque você escolheu dar a eles um espaço desproporcional na sua mente. Pense em um atleta em uma maratona. Durante o percurso, ele sente desconforto, cansaço e até dor. Mas se ele parar a cada desconforto ou reclamação, nunca chegará ao final da prova. Ele aprende a distinguir o que é importante e o que é apenas barulho. É isso que você precisa fazer. Identificar o que merece sua atenção e o que é melhor deixar passar. São Tomás de Aquino dizia: a paciência é o companheiro da sabedoria, e essa frase ensina uma verdade essencial. Nem tudo exige uma resposta imediata, nem tudo precisa ser corrigido ou consertado. Algumas coisas precisam ser deixadas para trás, não por ignorância, mas por sabedoria. Porque nem tudo merece ser escalado. O segredo é simples: escolha no que focar. Se você se perder dando atenção a cada pequena irritação, o que realmente importa fica para trás. Mudar de nível é justamente isso. É aprender a diferenciar o que é importante do que é apenas ruído. Quando você para de escalar problemas e escolhe enxergá-los como realmente são, cria espaço para o que realmente importa. No fundo, não se trata de ignorar problemas, mas aprender a colocá-los na perspectiva certa. Os obstáculos diários fazem parte do processo, mas a verdadeira evolução acontece quando você decide o que merece ser carregado e o que precisa ser deixado para trás. É assim que você avança, é assim que você cresce. Então, escolha com sabedoria. 2. Escolha o padrão mais elevado. O que realmente importa é o padrão que você escolhe seguir. Não é o que os outros dizem, não é o que pensam a seu respeito, é o que você decide ser. Marcos Aurélio, o imperador de Roma, enfrentava críticas e julgamentos o tempo todo. As pessoas tinham opiniões fortes sobre ele, e muitas delas não eram gentis. Mas ele se perguntava: quem são essas pessoas? Qual é o padrão delas? Que tipo de vida elas levam? Se você parasse para pensar, perceberia que muitas dessas vozes vêm de pessoas que não vivem de acordo com o que você considera verdadeiro e valioso. Então, por que dar tanto peso ao que dizem? Muita gente exige dos outros as qualidades que nunca praticaram e querem receber o respeito que nunca deram. O que Marco Aurélio queria dizer é simples:
Se essas pessoas não têm virtude, excelência ou algo significativo a oferecer, por que você deveria se importar com o que elas falam sobre você? A verdade é que perdemos tempo demais ouvindo o barulho de quem não sabe nada sobre nós. É estranho, mas todos nós fazemos isso. Amamos a nós mesmos mais do que qualquer outra pessoa. E ainda assim, permitimos que a opinião de estranhos tenha mais poder sobre nós do que nossa própria verdade. Pense nisso. Quem conhece você de verdade? Quem sabe pelo que você passou, o que você carrega dentro do seu coração? Certamente não é aquela pessoa que passou os olhos na sua foto nas redes sociais por 2 segundos. E mesmo assim, nos importamos. Nos deixamos afetar por palavras vazias e julgamentos superficiais. Mas o que você deve se perguntar é: quem merece ter voz na sua vida? Se você está se esforçando para se tornar alguém melhor, se está buscando evoluir, o que os outros dizem não deveria definir você. O que importa é o padrão elevado que você escolhe seguir, todos os dias. É isso que importa. Não se trata de ignorar completamente o que os outros dizem, mas de dar peso apenas ao que realmente vale a pena. Pense nisso como uma balança. De um lado, você coloca toda a sua energia mental, se defendendo, se justificando, discutindo com alguém na internet, se irritando com uma resposta grosseira na fila ou com o e-mail de um colega de trabalho. Você gasta tempo criticando como os outros agem, mesmo sabendo que isso não muda nada. Enquanto isso, do outro lado da balança, onde deveriam estar seus sonhos, sua família, seu crescimento espiritual e moral, quase nada é colocado. Agora imagine essa balança, de um lado cheia de pesos inúteis e do outro praticamente vazio. E é justamente esse lado vazio que deveria ser preenchido com o seu tempo e entusiasmo. Escolha o padrão mais elevado. Mantenha-se fiel ao que acredita ser certo. E quando o julgamento vier, porque ele sempre virá, lembre-se de que a opinião dos outros não define quem você é. O que define você é o que você faz, o que você acredita e como você se levanta todos os dias para seguir o seu caminho. 3. Escolha a disciplina. Você já percebeu que as pessoas mais disciplinadas não dependem de motivação para agir? Elas constroem sistemas que funcionam por conta própria. É como o que a coreógrafa Twyla Tharp diz em seu livro, O Hábito Criativo. Para ela basta descer as escadas e entrar no táxi. Isso é tudo o que ela precisa para começar o dia. Porque uma vez no táxi, o resto se desenrola automaticamente. Ela chega ao estúdio, começa a trabalhar e o ritmo da rotina toma conta. Sêneca dizia que uma vida sem propósito é errática, e ele tinha razão. Porque quando você estrutura um hábito, quando cria sistemas que funcionam, eles acabam assumindo o controle. É como um escritor profissional que senta todos os dias para escrever. Não porque ele está motivado naquele dia específico, mas porque ele sabe que o trabalho precisa ser feito. Motivação é um bônus, não um requisito. Os profissionais começam a trabalhar, mesmo sem vontade. Porque eles sabem que o poder da consistência é muito mais forte que qualquer emoção passageira. Rotina é o que te mantém firme mesmo quando tudo parece instável. É o que separa quem faz de quem só pensa em fazer. Porque você pode até não se sentir motivado, mas se você tiver uma rotina sólida, isso não importa. Você só vai lá e faz. É o processo repetido que cria impulso, e quanto mais você age, mais fácil se torna agir novamente. Por outro lado, quando você se permite ceder à resistência, quando você vive na improvisação e deixa tudo nas mãos do acaso, qualquer coisa serve de desculpa para não agir. Você acorda e tenta depender de inspiração, mas ela não vem. E então você enrola. E depois, procrastinar se torna o seu padrão. Twyla Tharp entendeu isso. O compromisso dela não é com a motivação, é com a disciplina. Se ela entrar no Uber, o resto acontece. A rotina é o guia que a leva exatamente para onde ela precisa estar. E é isso que você precisa criar para si mesmo. Um sistema que te mova, mesmo quando você não sente vontade de agir. 4. Escolha seu foco. Epicteto disse que, se você quer melhorar de verdade, precisa aceitar ser visto como alguém que não entende tudo, que está por fora de certos assuntos. E sabe de uma coisa? Ele estava certo. Hoje, mais do que nunca, você vive em um mundo onde todo minuto aparece uma notícia nova. Mas se você tentar acompanhar tudo, vai se perder. Vão te bombardear com tanta informação que, no fim, você não vai saber nem o que pensar.
É um ciclo que te deixa ansioso, confuso e completamente à mercê dos outros. A verdade é que muita coisa do que você vê por aí é barulho vazio. Manchetes que são feitas para te causar medo, raiva ou sensação de urgência. E o pior é que, se você não toma cuidado, esse excesso de informação rouba seu foco, sua paz e até sua capacidade de pensar por conta própria. Por isso, um dos atos mais poderosos que você pode fazer nesse mundo barulhento é desconectar. Parar de consumir o tempo todo notícias que não mudam sua vida. Desligar as redes sociais, os vídeos sem sentido e TV e pegar um livro. Algo que foi escrito para durar, para te trazer valor verdadeiro. Leia histórias antigas, biografias, ciência, psicologia. Leia algo que foi escrito para te fazer refletir e crescer, não apenas para te entreter por um segundo e te deixar mais ansioso no próximo. Os clássicos têm essa vantagem. Foram escritos para sobreviver ao tempo, não para serem descartados na próxima atualização. E se você não sabe por onde começar, leia O Senhor das Moscas, de William Golding. É um livro simples e que te faz pensar sobre manter o foco, convívio e uma dúvida mais humana, manter nossas virtudes ou ceder para nossos impulsos. Se você quer entender melhor o mundo de hoje, comece estudando o passado. Leia sobre momentos de crise, sobre pessoas que enfrentaram desafios reais e aprenderam com eles. A verdade é que os mesmos erros e acertos se repetem ao longo da história. E o que você ganha com isso é clareza. Clareza para pensar por si mesmo, sem ser manipulado por manchetes ou opiniões rasas. O que realmente importa é aquilo que sobrevive ao teste do tempo. Porque o que é verdadeiro não se desfaz com a próxima notícia de última hora. E se você quer encontrar essa verdade, precisa se afastar do barulho e se dedicar ao que realmente importa. Se você quer crescer, precisa se afastar de tudo o que te distrai. Precisa escolher o que coloca na sua mente com o mesmo cuidado que escolhe o que coloca no seu corpo. Porque, no fim das contas, o que você consome mentalmente define quem você é. Então, esse é o desafio dessa semana. Desligue o barulho e comece a construir algo real. Comente real e assuma o compromisso de ficar menos online nas redes e mais conectado em construir algo real na sua vida. E se quiser, coloque o nome do livro que você vai começar a ler. Eu confio em você e sei que tem capacidade para isso. Vamos para o próximo. 5. Escolha ver a oportunidade. O que Marco Aurélio estava tentando dizer quando falou que o obstáculo é o caminho. Não é sobre enfrentar perrengues o tempo todo ou tragédias que fogem completamente do nosso controle. Não é sobre perder um braço ou sobreviver a um assalto. É sobre pessoas. É sobre enfrentar o lado complicado da convivência humana. Lidar com gente teimosa, ignorante, mesquinha e arrogante. Aqueles que parecem estar no seu caminho, que interrompem seus planos, que frustram suas expectativas. A questão é que essas pessoas não podem, de verdade, te impedir. Elas não podem te parar. Porque cada ação que elas tomam é, na verdade, uma oportunidade para você. Uma chance de colocar em prática aquilo que você acredita. É fácil ser otimista quando você nunca enfrentou as incertezas da pobreza. É mais fácil ainda ser paciente quando tudo está indo bem. É simples ser justo quando ninguém te desafia. É confortável ser gentil quando só recebe gentileza de volta. Mas e quando você está cercado de pessoas difíceis? Marco Aurélio está te lembrando que o verdadeiro teste da sua força e do seu caráter acontece nessas situações. Cada obstáculo que aparece é um convite para desenvolver virtudes como coragem, disciplina, justiça e sabedoria. Pessoas vão tentar te desviar do caminho, vão criar problemas, vão fazer você duvidar de si mesmo. Mas cada interferência delas é uma oportunidade disfarçada. Oportunidade para ser mais paciente quando alguém tenta tirar você do sério, para ser mais criativo quando os planos não saem como o esperado, para ser mais gentil quando o mundo te trata com grosseria, para ensinar quando alguém te provoca, para aprender quando você é desafiado. O que Marco Aurélio queria dizer é que essas situações não são barreiras, são portas. E cabe a você decidir se vai reclamar que elas estão fechadas ou se vai encontrar uma maneira de abri-las. 6. Escolha abrir mão dos seus ganhos secundários. Toda mudança de nível custa alguma coisa. Ser mais disciplinado custa abrir mão de coisas confortáveis como assistir suas séries sem culpa, de evitar situações em que você ainda é inexperiente e se sente desajeitado.
Estabelecer limites significa dizer não, desagradar pessoas e nem sempre ser o mais querido. Buscar mais sucesso exige abandonar o medo de arriscar, de tentar o novo, de falhar, porque crescer é trocar o conhecido pelo desconhecido, e isso nem sempre é confortável. Ganhos secundários são as pequenas recompensas que você recebe por manter situações negativas na sua vida. Mesmo que sejam incômodas, essas situações oferecem algum tipo de alívio ou segurança. Às vezes, procrastinar é confortável porque evita o esforço. Manter um relacionamento ruim é mais fácil do que enfrentar a solidão. Evitar conflitos é mais fácil do que enfrentar a verdade. O problema é que esses pequenos prêmios têm um custo enorme. Eles te mantêm preso no mesmo lugar. Enquanto você continuar aceitando essas recompensas fáceis, nunca vai alcançar algo maior. Todo progresso exige que você abra mão dessas recompensas que parecem seguras, mas que, na verdade, só te impedem de avançar. Como dizia São Tomás de Aquino, o progresso requer mudança. Quem não pode mudar a si mesmo não pode mudar nada. Se você quer crescer, precisa estar disposto a abrir mão desses ganhos secundários que te seguram. Quer ser disciplinado? Vai ter que deixar o conforto da procrastinação para trás. Quer desenvolver uma nova habilidade? Precisa aceitar que, no começo, você vai ser desajeitado e cometer erros. Quer se tornar emocionalmente mais forte? Então, precisa enfrentar verdades incômodas e deixar de fugir do que é difícil. Quer aprofundar sua vida espiritual? Então precisa dedicar tempo de verdade para falar com Deus, se conectar com Ele, mesmo quando o mundo parece exigir toda a sua atenção. Sim, abrir mão do que te conforta pode ser difícil, mas o que você ganha em troca é muito maior. A verdadeira mudança acontece quando você decide que esses pequenos ganhos não valem o custo de continuar parado. Escolha deixar para trás o que te prende, porque no fim, o que importa é o que você conquista ao abandonar esses pesos. A sua mudança de nível só acontece quando você paga esse preço. 7. Escolha manter sua estabilidade. Não é difícil se deixar levar, ficar nervoso, reagir no calor do momento, ser arrastado pelas opiniões e pressões que vêm de todos os lados. O estoicismo existe para te ajudar a manter a calma em meio a todo esse caos. Como Marco Aurélio dizia, seja como as rochas que enfrentam as ondas, o mar pode se agitar, gritar, atacar, mas no fim ele sempre se aquieta. A rocha permanece, firme, inabalável. Nosso propósito aqui é aprender a desacelerar, ter o controle suficiente para não reagir sem pensar, parar e refletir antes de se deixar ser arrastado por aquilo que você não pode controlar. Como Epicteto ensinou, não se deixe ser dominado por forças que não pertencem a você. Isso significa manter seus princípios firmes. Significa não perder a cabeça quando alguém te provoca, naquele e-mail ou comentário desaforado no trabalho. Não deixar de agradecer mesmo quando tudo dá errado. Quando as pessoas perdem o controle, quando a pressão aumenta, é ali que você encontra sua força. Vou te ensinar um hábito poderoso. Um hábito que muda o jogo. Seja em discussões com seu parceiro, desafios no trabalho, ou até mesmo aqueles momentos em que você sente que está lutando contra o mundo. Esse hábito é o que vai te trazer clareza e força para seguir em frente. Vamos conhecê-lo na próxima parte. 8. Escolha fazer isso agora. Nada acaba com mais sonhos, vontades ou inspiração que a procrastinação. Se você quer que mudanças aconteçam na sua vida, precisa decidir fazer isso agora. Não amanhã, não quando você se sentir pronto, não quando tudo estiver perfeito. Sêneca dizia que os tolos vivem se preparando para viver. Eles dizem para si mesmos, vou fazer quando as coisas melhorarem. Vou começar quando estiver pronto. Vou mudar amanhã ou na próxima segunda-feira. E assim a vida passa. Eles continuam parados enquanto o tempo vai passando. Talvez você já tenha ouvido isso. O tempo vai passar de qualquer jeito. Não espere-o para começar. Marco Aurélio escreveu em suas meditações, você poderia ser bom hoje, mas escolhe deixar para amanhã. É isso que destrói os sonhos. Acreditar que sempre teremos tempo, de que você pode adiar indefinidamente aquilo que sabe que precisa ser feito. Os estoicos entendiam que, se algo vale a pena, você precisa começar agora. Não quando for conveniente, não quando estiver perfeito, mas agora. Se você acha que vale a pena ser mais calmo, ter uma vida financeira mais bem resolvida, cuidar melhor do seu corpo,
se relacionar melhor, estar mais perto de Deus, comece, faça agora. A procrastinação é uma ilusão perigosa que te convence que você sempre terá mais tempo, mais energia e mais disposição para fazer depois o que deveria fazer hoje. Mas isso é apenas empurrar as coisas com a barriga, adiando o que importa e acumulando frustração. Quando você percebe, o tempo passou e nada mudou. A verdade é que você nunca sabe quanto tempo realmente tem. Sêneca alertava que adiar é desperdiçar a vida. Cada dia passado adiando o que importa é um dia que você nunca vai recuperar. O futuro é incerto, e esperar por condições perfeitas é o mesmo que nunca agir. É por isso que ele dizia: viva imediatamente. Pare de se enganar com a ideia de que você fará mais tarde. Porque mais tarde é só uma desculpa disfarçada. Se algo é importante, faça agora, sem mentir mais para você. Sem desculpas, apenas faça. 9. Escolha se mover. Às vezes ficamos tão presos na rotina, nos problemas do dia a dia, que esquecemos do básico, respirar fundo e se mexer. Problemas de saúde, estresse, sobrecarga mental, tudo parece pior quando ficamos trancados em um mesmo lugar, cercados pelos mesmos pensamentos. Sair e caminhar é mais do que um exercício físico. É um respiro para a alma. Sêneca falava sobre a importância de se conectar com o ar livre, deixar que a mente seja nutrida e renovada pelo simples ato de caminhar. Os budistas entenderam isso muito bem. Para eles, meditar não era só sentar-se e esvaziar a mente, mas caminhar com propósito. Atravessar um parque, caminhar à beira-mar, ou mesmo dar voltas em um estacionamento. Não importa onde, importa como. Eu não estou dizendo que uma caminhada vai resolver todos os seus problemas, mas posso te garantir que poucos problemas permanecem tão pesados depois de um passeio. Søren Kierkegaard, o considerado o primeiro filósofo existencialista, em uma carta para sua cunhada que lutava contra a depressão, escreveu algo poderoso. Acima de tudo, não perca o desejo de caminhar. Todos os dias eu caminho para um estado de bem-estar e me afasto da doença. Não conheço nenhum pensamento tão ruim que não se possa fugir dele. E ele estava certo. Há algo quase mágico no movimento. Grandes escolas de filosofia sabiam disso. Os professores caminhavam e falavam enquanto os alunos os acompanhavam. O aprendizado acontecia com os pés em movimento, porque caminhar liberta, desafoga, clareia a mente. Então saia, caminhe, faça seu treino, sinta o vento, o sol, o ar. Não é sobre fugir dos seus problemas, mas dar a si mesmo a chance de vê-los com novos olhos. Esse hábito simples pode transformar seu ano, pode transformar você, porque só existe uma regra para a vida. Nunca pare de se mover. 10. Escolha pegar um livro. Mark Twain disse algo poderoso. Uma pessoa que não lê não tem vantagem sobre alguém que não sabe ler. E isso faz sentido. E quando o general James Mattis, um estudioso moderno do estoicismo, fala sobre leitura, ele não está brincando. Ele diz que se você não leu centenas de livros sobre o que faz, então você é, na prática, um analfabeto funcional. Não adianta dizer que lê de vez em quando. É sobre mergulhar fundo. É sobre se tornar uma verdadeira autoridade naquilo que você escolheu fazer. General James Mattis, falando sobre guerra, dizia que milhares de pessoas passaram por aquilo antes dele, que ignorar essa experiência acumulada seria um desrespeito consigo mesmo e com aqueles que dependem de você. A questão é simples. Não basta ler só por ler. É sobre ler profundamente, ler muito, ler de tudo. Não importa se você é bom em leitura, importa se você está disposto a colocar o esforço necessário, a dedicar o tempo que isso exige, porque é aí que o verdadeiro aprendizado acontece. 11. Escolha um bom final para sua vida. Sêneca sabia que tinha ficado ao lado de Nero por mais tempo do que deveria. Ele sabia que estava se rebaixando, que era hipócrita por não ter tomado uma atitude antes, mas ele não fez. Talvez por medo, talvez por conveniência. Mas, como dramaturgo, ele entendia bem a metáfora da vida como uma peça. O que importa é o ato final. É o que você faz quando percebe que está perdendo o controle da própria história. A lição estoica aqui é clara. Sim, você errou. Sim, você ficou parado enquanto deveria ter agido. Sim, deveria ter mudado antes, mas não mudou. E não importa mais o quanto você procrastine seus erros ou quanto chore pelo passado. O que importa agora é o que você faz daqui para frente.
É o próximo movimento que decide o seu final. E é isso que você controla. Você não controla o que aconteceu. Não pode desfazer o que já foi feito. Não pode mudar o tempo que passou desperdiçando suas chances ou se deixando levar. Mas pode decidir agir agora. Pode escolher dar um novo rumo à sua história, sem olhar para trás como quem carrega um peso eterno. Sêneca, ironicamente, teve um final poderoso. Quando os homens de Nero vieram para matá-lo, ele respondeu com coragem e poesia. Mesmo no fim, ele mostrou que nunca é tarde para encerrar a peça com dignidade. Que mesmo quando tudo parece perdido, ainda é possível oferecer um último ato grandioso. Sempre existe a chance de reescrever o final, e isso ninguém pode tirar de você. 12. Escolha aprender educação financeira. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo mestre. Quando você não entende como ele funciona, o dinheiro deixa de ser uma ferramenta e se torna uma corrente que prende suas escolhas e limita suas possibilidades. Se você quer mudar de nível na vida, precisa aprender o funcionamento do dinheiro e assumir o controle. Educação financeira não é sobre enriquecer da noite para o dia. É sobre aprender a usar o que você tem com inteligência e evitar que o dinheiro se torne uma fonte constante de ansiedade. Porque na prática, dinheiro é energia. E se você não aprende a direcionar essa energia, ela escapa por entre os dedos. Se você nunca para entender como o dinheiro funciona, vive reagindo, como alguém que sempre apaga incêndios, mas nunca pensa em prevenir o fogo. O problema é que quando você ignora esse conhecimento, você se torna escravo das circunstâncias. Vive à mercê de dívidas, imprevistos e da insegurança constante de não saber como agir quando algo dá errado. É como construir uma casa sem fundação. Cada crise é capaz de derrubar tudo o que você construiu com tanto esforço. Mas quando você escolhe aprender educação financeira, é como colocar pilares sólidos na sua vida. Você entende que não se trata de ganhar muito, mas de saber administrar bem o que você já tem. Benjamin Franklin dizia: um investimento em conhecimento paga os melhores juros, porque o verdadeiro ganho não é só dinheiro, é clareza, é poder de escolha, é a tranquilidade de saber que, aconteça o que acontecer, você está preparado. Quer melhorar sua vida financeira? Então comece pelo básico. Crie um orçamento realista, controle seus gastos e pare de agir por impulso. Estabeleça metas claras e aprenda a investir, mesmo que seja pouco. Porque o que importa não é o quanto você tem agora, mas o que você escolhe fazer com o que tem. E o mais importante, entenda que educação financeira é sobre liberdade, é sobre ter o controle da sua vida e não ser levado pelas circunstâncias. Porque no fim, o dinheiro é apenas uma ferramenta. E ferramentas só têm poder quando você sabe usá-las com propósito. Escolha aprender educação financeira, porque ignorar isso é aceitar ser controlado por algo que deveria trabalhar para você. 13. Escolha ter uma visão maior da vida. Já parou para pensar em quantas vezes você ouviu a frase "lembre-se de que você é mortal"? Talvez tenha visto tatuado no corpo de alguém, ou até mesmo em posts por aí. Mas o que isso significa de verdade? O memento mori é uma das práticas mais poderosas do estoicismo. Pode parecer pesado, mórbido até, mas é justamente por isso que funciona. Ele te dá urgência, te dá clareza e te faz enxergar o que realmente importa. Marco Aurélio escreveu nas Meditações: você poderia deixar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Isso é o memento mori. É um lembrete para você parar de fingir que o tempo é infinito e começar a agir como se cada momento importasse de verdade. Não viva cometendo os mesmos erros, alimentando os mesmos medos ou arrastando os mesmos ressentimentos, porque cada instante desperdiçado com amargura é um instante que poderia ter sido usado para algo maior. É claro que dói. Quando somos feridos, queremos ser compreendidos, queremos que alguém reconheça nossa dor. Queremos de uma forma ser ressarcidos, mas a verdadeira cura não vem do mundo externo, e sim de algo muito mais profundo. Para os estoicos, isso era chamado de logos, uma inteligência universal que governa e organiza tudo o que existe. Mas você pode chamar isso de Deus, do universo ou do propósito maior que você acredita. Essa força maior é o que dá sentido à vida, é o que sustenta você nos momentos difíceis e te orienta quando tudo parece sem rumo. É entender que a vida não é só o que acontece aqui e agora,
mas algo muito mais amplo. Que cada dor, cada desafio, cada perda, faz parte de um plano maior que você não pode controlar completamente, mas pode escolher aceitar e aprender com ele. Porque quando você escolhe viver guiado por algo maior, sua visão se expande, sua mente se liberta, e de repente, aquilo que antes parecia o fim, se torna apenas parte de um processo necessário para o seu crescimento espiritual. Escolha se conectar com essa visão maior, porque enquanto você enxergar a vida só pelo que acontece com você, continuará preso nos mesmos ciclos, nas mesmas dores. Mas quando você entende que existe algo além do seu entendimento imediato, sua alma ganha espaço para crescer e se transformar. Espero que este vídeo tenha te ajudado de verdade. E parabéns, se você chegou até aqui, é porque está comprometido em evoluir. Então comente no caminho, que saberei que ficou até o fim. E se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, deixe seu comentário e compartilhe. Obrigado por dedicar seu tempo a algo que pode transformar a sua vida. Você está no caminho certo.